Boa noite, meu povo. Só terminar de ajustar aqui para começar essa live. Boa noite, Paula. Boa noite, Érica. Boa noite, Vivi. Boa noite, Igor. Boa noite. Boa noite, todo mundo que está entrando aí. O tema da live está fixado aqui, os primeiros passos para se tornar um fotógrafo. Preparei hoje uma aula incrível para todo mundo. Preparei hoje uma aula incrível para todo mundo que se interessa por fotografia, que acabou de comprar uma câmera fotográfica e não sabe como usar essa câmera, ou como tirar o melhor proveito dessa câmera. Então, o tema a live de hoje é justamente para te preparar para o que vem aí, que é um workshop que eu preparei inteiramente gratuito para você, e eu quero que você chegue nesse workshop e entenda tudo que será falado lá nesse dia. Então, hoje eu começo a te preparar para isso, para chegar nesse workshop e absorver o máximo possível desse workshop. Então, aqui eu vou te dar um passo a passo, te contar como que eu comecei nessa história da fotografia, te contar como que foi os meus maiores desafios, te contar alguns segredos, vou te contar algumas técnicas, mas antes, ainda agora que está começando, eu gostaria de pedir para você que acabou de entrar, tá vendo esse aviãozinho aqui, ó? Por favor, manda esse aviãozinho para 3 ou 4 pessoas que você conheça no mínimo, principalmente pessoas que querem aprender alguma coisa no assunto de fotografia, ou se você sabe de alguém que acabou de comprar uma câmera e não sabe nem por onde pegar na câmera, nem como pegar nessa câmera. Então, aproveita, mande esse aviãozinho aqui para todas essas pessoas que você conhece e quer muito aprender, porque a aula de hoje está incrível. É uma aula que, se eu tivesse tido acesso há 16 anos atrás, eu estaria com certeza em outro patamar. E a minha ideia é justamente essa, é de facilitar a vida de vocês, de trazer maior comodidade, de trazer maior conforto e acabar com o branco na cabeça de vocês com relação à fotografia, tá? Tem também aqui um coraçãozinho, vocês têm aqui, acho que está nesse cantinho aqui um coraçãozinho. Cliquem o máximo possível nesse coraçãozinho, porque isso é uma forma do algoritmo do Instagram poder liberar a live para mais pessoas terem acesso, porque atualmente o Instagram ele tem bloqueado, principalmente contas com maiores números de seguidores, o Instagram ele bloqueia muito essas contas. Então, para me ajudar a desbloquear esse Instagram, quanto mais coraçãozinhos eu ver subindo aqui, mais eu sei que vocês estão interagindo comigo. De 0 a 10 aí, como que tá o meu áudio? Coloca de 0 a 10 uma nota de como que tá meu áudio, por favor, só para eu poder entender que vocês estão me ouvindo bem, que tá tudo certo com a conexão, se não tá travando. De 0 a 10, coloca aqui para mim só para eu saber como que tá meu áudio, por favor. Dez. Fantástico. Então vamos começar, gente. Também eu gostaria de lembrar, só mais um recadinho. Existe o canal do meu Telegram, tá? Para as pessoas que querem saber mais e ter um conteúdo extra, entrem nesse canal do Telegram e procurem lá Nilo Lima. Vou ver se alguém deixa aqui para mim o link do meu Telegram, por favor. Vivi ou Paula, que puderem deixar aqui o link do meu Telegram. Eu vou ficar muito feliz com isso. Se tiver fácil aí para vocês, que eu já sei que estão lá dentro do grupo. E também gostaria de lembrar para todos vocês que eu estou distribuindo esse conteúdo também no meu canal do YouTube. E o meu canal do YouTube é um canal que eu nunca dei atenção para ele. E que agora eu gostaria muito da sua ajuda para promocionar esse canal. Então, por favor, depois entrem no YouTube, procurem lá Nilo Lima, curtem o meu canal e compartilhem com o máximo de pessoas possíveis, ok? Muito obrigado. Então vamos começar, porque hoje vamos falar sobre os primeiros passos para se tornar um fotógrafo, tá? E eu dividi isso em 4 etapas, tá?
Tentarei ser breve também nessa aula de hoje, porque eu sei que é cansativo ficar tanto tempo aqui online. Então vou tentar em 40 minutos, 1 hora, acabar com tudo. As perguntas, se possíveis, deixem todas as perguntas aqui nessa interrogação, por favor, que aí eu consigo me organizar melhor aqui, que é difícil eu ficar acompanhando às vezes, durante a aula, as perguntas que vão aparecendo aqui nos comentários de vocês. Então, por favor, deixem aqui as perguntas, que ao longo de fechando cada etapa, eu vou consultar essa caixinha, as perguntas que tiverem lá, eu vou respondendo ao longo da aula, para quando eu terminar essa aula, eu conseguir fechar tudo. As perguntas das caixinhas, as dúvidas de vocês, resolver todas essas dúvidas e fechar essa aula o mais breve possível e de forma mais objetiva possível para você, tá ok? Então, eu quero falar, nessa primeira etapa, a minha visão enquanto professor de fotografia, tá? O que eu normalmente faço enquanto professor de fotografia? Eu tento entender para o meu aluno qual é a importância da fotografia para ele, o que ele procura, o que ele almeja com essa fotografia, se ele quer uma fotografia para fazer as fotos, os registros da família ou dos filhos, ou se ele quer aprender a fotografar para fotografar a natureza. Eu já atendi alunos que são apaixonados por pássaros, então saíam para fotografar passarinho e queriam aprender a melhorar as técnicas para trabalhar com passarinho, com animais. Natureza, viagens. Então, assim, a primeira coisa que eu faço é marcar uma reunião, às vezes, com um aluno, principalmente se for presencial. Agora, no online também, marco, pergunto de forma, por direct, pergunto por e-mail, qual é a intenção, qual que é a maior intenção dessa pessoa que está me procurando para aprender comigo fotografia, o que ele quer fazer com uma câmera na mão dele. Se é para trabalhar, já atendi diversos profissionais, então qual é a técnica que ele quer melhorar, ou por onde ele quer ir, entendeu? Então eu sempre começo fazendo uma anamnese desse aluno. E aí eu explico como que funciona a técnica e a prática para esses diferentes nichos que a pessoa está interessada. Então eu sempre deixo muito claro como que tudo vai acontecer, como que essa metodologia vai acontecer. E eu, durante na verdade, tem mais ou menos uns 11 anos que eu venho ensinando fotografia. E então, eu já desenvolvi ao longo desse tempo diversas metodologias para poder saber se o que funciona melhor para os diferentes alunos, entendeu? Então, por exemplo, a Paula, que é uma aluna que está aqui na live hoje, com ela eu mudei completamente a minha metodologia de ensino. E é uma metodologia que com ela funcionou muito bem, que eu já apliquei com outros alunos que gostaram muito. Então, eu acho sempre muito importante entender isso para eu poder saber como que eu vou trabalhar com essa pessoa. Eu já atendi alunos que, por exemplo, não entendiam nada da teoria, nada. Eu passava as apresentações do PowerPoint, eu mostrava tudo, eu passava livros para leitura e a minha aluna não entendia nada. Eu percebi isso ao longo das teorias, eu percebia que ela não absorvia nada, que estava ficando muito abstrato e eu senti uma vontade muito grande dela em aprender. Então o que eu fiz? Peguei a câmera, falei, bora comigo para a prática. Vamos fazer a prática, vamos ver na prática como que você se sai. E a partir de então, foi tudo prática, 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 prática com essa aluna. E ela não sentei mais para falar de teoria. A teoria da fotografia eu passei toda na prática para ela, tá? Então, eu acho que é muito importante isso, entender a pessoa. E eu acredito que é muito importante também ter essa versatilidade na metodologia que vai ser ensinada, tá? E aí eu procuro sempre ensinar tudo com relação ao equipamento, sobre as câmeras, flash, a importância de ter um computador. Tudo isso é ensinado durante os cursos. Faço uma avaliação, depois eu passo por um momento de tirar dúvidas. Nesse momento de tirar dúvidas, eu procuro saber se ficou tudo certo, se ficou tudo claro, se existe ainda alguma dúvida. Se nessa avaliação eu perceber também, porque às vezes a pessoa fica com vergonha. Gente, nunca fique com vergonha de nada. Eu sempre fui um aluno que fiz sempre perguntas assim, básicas, entendeu?
E foram essas perguntas básicas que me ajudaram a evoluir, que me ajudaram a desenvolver o meu conhecimento, que me ajudaram a desenvolver o meu olhar na fotografia e também no curso que eu fiz, que não foi um curso, não foi uma graduação em fotografia. E durante esse curso todo eu sempre fiz muita pergunta básica mesmo para poder me desenvolver. E eu acredito na importância disso. Então, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer aqui, pode fazer, básico ou não. É básico às vezes para um, mas eu tenho certeza que para você é importante, que vai às vezes despertar o seu olhar para essa técnica que eu vou ensinar, entendeu? Então, depois de tirar as dúvidas, eu ainda faço um review, eu dou essa atenção para o aluno para poder martelar mesmo na cabeça da pessoa o que é importante ela saber e conseguir fazer uma boa foto. Aí vem a implementação do método e das técnicas, né? E eu faço esse acompanhamento. Depois de implementar tudo, de ensinar tudo, eu acompanho esses alunos por volta de 6 meses a 1 ano. Eu passo acompanhando as redes sociais deles, eu avalio as fotos que estão sendo postadas, como que está sendo a curadoria do aluno, como que está sendo essa fotografia, como que ela está acontecendo, se as técnicas estão certinhas, se não está certinha, o que está errado. Então eu corrijo tudo isso. Para quem ficar até o final da live, vai rolar um desafio aqui. Então, com esse desafio eu vou presentear algo no final da live. Então, quem ficar até o final vai ter a oportunidade de participar desse desafio comigo e de concorrer a essa história que vai ser surpresa aqui, tá? Então, a segunda etapa agora que eu quero deixar claro nessa aula de hoje é com relação à câmera fotográfica. Essa danadinha aqui, eu peguei minha menor para poder ficar fácil de levantar ela aqui, tá? Eu hoje vou desmembrar isso aqui para você, tá? Vou desmembrar, vou te falar da importância do que é mais importante nessa danadinha aqui de você aprender. Porque tem muita gente que compra a câmera sem nem ter noção, né, Ale? Tem muita gente que compra uma câmera fotográfica e fica desesperado quando olha para todos os botões que ela tem, fica desesperado quando olha para todos os recursos que a câmera oferece. E a ideia é te tranquilizar aqui hoje para você não se desesperar, tá? Eu quero deixar você bem tranquilo com relação à sua câmera, eu quero deixar você bem confortável com relação ao seu equipamento e que você possa, a partir de hoje, tirar o seu melhor proveito da sua câmera fotográfica. Então essa aula vai ser basicamente para poder desmembrar, tá? Desmembrar essa bonitinha aqui com você hoje e te ensinar esse passo a passo para você conseguir fotos sensacionais, tá bom? A terceira etapa eu vou falar sobre a importância da prática, vou passar um exercício para vocês e no final eu vou falar sobre a importância dos feedbacks, tá? Eu vou começar então agora com a minha câmera, tá? Aqui está a minha câmera e eu quero mostrar algumas coisas para você. Você aí que acabou de comprar a sua câmera fotográfica e quando abriu a caixa, olhou para ela e ficou assustado, desesperado com o que fazer e como fazer, então vamos lá. Existem sim muitos recursos numa câmera fotográfica, tá? Em diferentes modelos, a maioria dos recursos são os mesmos, tá? Pode ser de diferentes marcas também. Eu já tive, a minha primeira câmera foi uma Fuji, tá? Uma Fujifilm. A minha segunda câmera foi uma Canon. A minha terceiro equipamento já passei para Nikon. E depois que eu morei na Espanha e comecei a atender profissionais e alunos na Espanha, eu notei que mais ou menos 85% das pessoas que eu atendia na Espanha, dos meus alunos lá, principalmente do primeiro workshop de casamento, de fotografia de casamento que eu fiz na Espanha, os alunos todos eles tinham Canon. E, gente, normalmente nós aprendemos a usar a câmera que possuímos. As nossas habilidades elas se desenvolvem com o equipamento que nós temos presente, que nós temos em mãos. Então, quando eu comecei a ensinar, principalmente para alunos ainda que estavam em níveis mais básicos na Espanha, com uma Canon na mão e eu precisava mostrar mesmo os recursos da câmera, eu fiquei um pouco apavorado, porque eu sabia tudo da minha Nikon.
das minhas duas Nikons na época. Então, eu tinha muito conhecimento para ensinar da Nikon. É claro que se você pega a câmera depois de saber todos os recursos e como elas funcionam, se você fica com ela um tempo em mãos, você consegue localizar tudo. Mas como eu queria agilidade, então eu acabei, nessa época da Espanha, migrando de Nikon para Canon. Mas qual é melhor? Muita gente pergunta isso. Qual é o melhor equipamento, Nilo? Qual é a melhor câmera? Ou qual é a melhor marca? Olha, isso vai de acordo com o seu bolso, tá? As marcas, de modo geral, todas são excelentes. Então, assim, Nikon, Canon, a que você quiser comprar para começar, tá tudo certo, tá? À medida que você se permitir a ficar com seu equipamento, a trabalhar com seu equipamento, a praticar mesmo com o seu equipamento, pronto, todos os seus problemas serão resolvidos aí. Então, não se apavore, tá? A primeira coisa que eu quero te mostrar aqui dessa câmera é que, primeiro nós temos, né, o corpo da câmera fotográfica, que está aqui comigo, e nesse corpo é que vem acoplado a minha lente fotográfica, tá? Então, aqui eu tenho o corpo e uma lente fotográfica. Os dois, esse conjunto é que corresponde à minha câmera, correto? Então, em cima da minha câmera, eu tenho o botão de disparador, tá? É aqui que eu faço o disparo para fazer o funcionamento acontecer dos recursos que eu vou falar aqui agora, tá? E aqui atrás, nós temos o visor, que nas câmeras digital facilita a sua visualização para você poder saber se a sua foto ficou boa ou não, que é um grande avanço da fotografia, né? Começamos com câmeras analógicas, que antes eram um filme fotográfico, e para você ver a sua foto depois de pronta, você precisaria revelar esse filme. E a tecnologia avançou e hoje nos permite ver aqui no visor. Parece óbvio, mas é muito importante ser dito que tem gente que não consegue identificar. Ale, é muito importante que a câmera na mão, se o pessoal aí que tiver com a câmera e puder pegar, a hora para aprender é agora. E se puder também pegar papel e caneta, separa papel e caneta, porque vai ter muita dica legal aqui, principalmente para quem ainda tem muita dúvida e não sabe dessas coisas que eu vou começar a ensinar, que eu comecei a ensinar agora, tá? Aí vem uma questão que eu sempre pergunto, né, para os meus alunos. Eu acho que uma pergunta muito importante é entender se ele sabe, se você sabe, e eu vou te perguntar agora, o que é fotografia? Responde aqui nos comentários para mim o que é fotografia. A maioria, vou dar um minutinho para você responder aí. O que é fotografia? A maioria dos meus alunos, sempre que eu vou dar cursos presenciais, eu tenho um projeto que eu desenvolvi também que chama Fotografe na Sua Cidade com Nilo Lima. Esse projeto eu fiz para poder trabalhar com fotografia nas diversas cidades do Brasil e na Espanha. E como que esse projeto acontecia? Eu recebia convites de prefeitura, eu recebia convites de escolas, eu recebia convites de instituições, eu recebia convites particulares de pessoas que queriam organizar um curso de fotografia na cidade delas. E eu, com esse projeto, ia até a cidade da pessoa e trabalhava os assuntos que esse grupo de pessoas queriam aprender, tá? Então, por muitos anos eu trabalhei com esse projeto Fotografe na Sua Cidade com Nilo Lima. E em todos esses cursos eu perguntei o que é fotografia para as pessoas. E todo mundo, 100% das respostas nos meus cursos e nos cursos presenciais e nos alunos que eu já atendi online, todos me responderam a mesma coisa. Todo mundo ia para o caminho sentimental que a palavra fotografia traz, pelas emoções que a fotografia representa na vida dessas pessoas, pelos registros eternizados pela boa fotografia na vida dessas pessoas.
Então todo mundo me respondia por esse lado emocional, sentimental, decorativo também, para as pessoas que têm, né, decoram a casa com porta-retratos, decoram as paredes com fotos impressas nas paredes. Então todas as pessoas resgatavam essa emoção da fotografia e me entregavam isso como resposta. Tá errado? Não, não tá errado. Só que o que eu queria entender era o quão técnico essa pessoa tinha de conhecimento ao me responder sobre a questão o que é fotografia. Então, a resposta que eu gostaria de escutar para saber por onde começar aí tudo isso, toda essa história, é a seguinte, que a pessoa me respondesse que foto significa luz e a grafia escrita. E que fotografia nada mais é do que escrever com a luz, tá? Pintar com a luz. Então, durante o processo de aprendizado de um fotógrafo, durante o aprendizado de uma pessoa que quer se desenvolver na fotografia, o que ela precisa ter em conhecimento e entender é que a partir do momento que ela for começar a se dedicar aos estudos da fotografia, é que ela irá realmente, isso aí, Paula, escrever com a luz, desenhar com a luz, pintar com a luz. É isso, é ter total domínio e total controle de como ter esse total controle da luz na sua câmera fotográfica, tá? Então, foto, luz, grafia, escrever, escrita da luz, escrever com a luz, pintar com ela, desenhar com ela. E, gente, é realmente isso. É você ter realmente condições de dominar tantos recursos da sua câmera fotográfica, de saber de todas as técnicas, que se eu quiser escrever meu nome Nilo com uma lanterna na mão, eu vou escrever com a luz na foto. É exatamente isso mesmo que você está pensando e que está ouvindo aí. É ter essas condições, esses recursos de se desenvolver com essa técnica aguçada de pintar, desenhar e fazer e criar o que você quiser com a luz, tá? Então, é isso. Agora eu vou te fazer outra pergunta. O que é o fotômetro? De novo, nós temos a palavra foto. E agora, você pega a foto que você já sabe que é luz e o fotômetro, o metro, né? Fotômetro é a medição da luz. É uma régua que existe dentro aqui desse visor e também, deixa eu ligar minha câmera que eu vou conseguir mostrar ele aqui para vocês, tá? Tá refletindo muito, né? É exatamente essa régua aqui marcando 2 pontinhos para menos e 2 pontinhos para mais, que é o fotômetro. E para que isso aqui serve? Porque você deve estar aí se perguntando, se fotografia é escrever com luz e fotômetro é a medição da luz, como que você sabe se eu estou agora em um ambiente ideal de luz? Olhando para essa régua, olhando para esse fotômetro, que nas digitais está aqui no seu visor e também aqui, porque o profissional normalmente trabalha olhando aqui. Existem uns que preferem aqui, mas normalmente nós trabalhamos olhando aqui, né? Então, você bota a câmera aqui e a régua ela está exatamente na parte inferior desse visor aqui. E agora você começa a controlar a sua luz, a sua entrada de luz, tá certo? Então, o fotômetro é isso, ok? Também eu gostaria de deixar claro que é muito importante para quem está começando e estudando fotografia entender sobre lente, tá? Entender que existem diferentes tipos de lentes, que existem lentes para diferentes tipos de situações e que as lentes elas existem para poder facilitar a sua vida na fotografia, para poder te permitir fazer tudo o que você quer e deseja com qualquer coisa, em qualquer ambiente, tá? Então existem lentes que são mais claras, lentes que são mais escuras, lentes que têm o ângulo de visão maior, outras que têm um ângulo de visão menor, as que têm grandes aberturas, as que têm o grande angulares são lentes que servem para poder, aqui eu tô com uma grande angular, ó, essa é uma lente grande angular
Como que eu sei? É uma lente que tá aqui, ó, 16-35 milímetros, tá? Todas as lentes. Ah, outra coisa muito importante de entender da lente é o seguinte: quando a lente ela tem dois números assim, 16 até o 35 milímetros, eu não sei se está focando aí direitinho para vocês verem. Quando tem duas lentes assim, nós, enquanto profissionais, costumamos dizer que isso aqui é uma lente versátil. Ou seja, é uma lente que tem zoom, vamos dizer assim, zoom. É uma lente que ela tem uma distância focal que vai do 16, da abertura 16 à abertura 35 milímetros. Essa outra lente que eu tava com ela aqui em mãos é uma lente de 50 milímetros, tá? A famosa cinquentinha. É uma lente que, quando ela tem somente o número 35 milímetros, ou 50 milímetros, ou 70 milímetros, ou 85 milímetros, ou 100 milímetros, essas lentes que só têm um número na lente são conhecidas como lentes fixas porque não tem variação da distância focal como a outra grande angular que eu mostrei, tá? E existem mais lentes também. Aqui tem, por exemplo, uma teleobjetiva. A teleobjetiva, ao tamanho dessa lente, é uma lente super pesada, tá? E que ela tem a capacidade de zoom muito grande. Por quê? Porque ela aqui, deixa eu mostrar, é uma 70-200, tá? Essa é uma 70-200. Então, a partir de 70, toda lente que vai de distância focal a partir de 70 já é considerada uma lente zoom. Ou seja, uma lente que aproxima o objeto de você, tá? Porque o ângulo de visão dela é mais fechado. Tá? Então, ela, por ter um ângulo de visão mais fechado, ela tende a aproximar mais o objeto de você. Então, é muito importante entender os diferentes tipos de lente. Ah, e isso aqui, para quem não sabe, se chama parasol, tá? Isso para que serve? Para você, se estiver fotografando em plena, luz do meio-dia, ou para proteger, também serve como proteção do seu cristal aqui dentro da lente, caso você tá tão focado, às vezes a gente vai tá na parede. Então, ter cuidado para não bater ou para não baterem na sua lente, não quebrar o seu cristal, serve como proteção e também para evitar outras entradas externas de luz dentro da sua lente. Você vai ter a entrada somente vindo por aqui e ele aqui vai proteger que não venha luzes de outras laterais entrando na sua lente, tá ok? Então, parasol e os diferentes tipos de lente e a importância de entender todas essas lentes é para você não passar aperto, não ter situações onde você é convidado para fotografar arquitetura. E aí você vai fotografar um ambiente e, por exemplo, leva somente a sua teleobjetiva. Ela não vai conseguir fotografar. Porque ela precisa de distância, ela precisa estar longe do objeto a ser fotografado, a distância focal dela é curta, é pequena. Então, nesse tipo de situação, o que você vai precisar? De uma grande angular, para a grande angular conseguir pegar esse ambiente que estão te chamando para fotografar. Então, conhecer e entender cada tipo que existe de lente é importante para poder você não passar aperto, tá? Me chamaram para fotografar objetos pequenos, insetos, por exemplo, tá? Eu já trabalhei também com entomologia, então já fiz muita foto de inseto. E para conseguir fazer uma foto boa de inseto, é importante ter uma macro. Porque a lente macro, ela te permite focar em pequenas distâncias focais. Ou seja, ela me permite fazer a foto muito próxima do meu objeto. Ela foca muito próxima. Eu posso aproximar o máximo possível com a minha lente que ela vai conseguir fazer o foco. Por exemplo, a cinquentinha não está conseguindo focar meu celular, olha. Se fosse uma lente macro, ela iria conseguir fazer o foco. A minha cinquentinha está procurando o foco, tá bom? Então, a lente macro, ela serve para fotografar objetos pequenos, tá? E que você precisa aproximar muito desse objeto. Aliança, em casamento os fotógrafos usam muito para fazer aliança e pequenos detalhes na decoração. Agora, ainda falando sobre lente, uma coisa que é muito
importante você saber que um dos 3 pilares da fotografia está dentro dela. Qual é esse pilar da fotografia? Deixa eu ver se eu consigo mostrar, porque é tão escuro. Dentro da sua lente, existe uma coisa que se chama diafragma. E é muito importante você saber e ter conhecimento desse recurso que está dentro da sua lente, porque é ele que vai fazer o controle da entrada, da quantidade que vai entrar de luz na sua foto, tá? E ele normalmente fica aqui na parte de trás da sua lente. E esse diafragma, ele funciona como? É como se fosse um disco mesmo, tá? Um disco que abre e fecha, permitindo maior ou menor passagem de luz. O diafragma ele também pode ser comparado com a sua pupila, que quando tem muita luz, a pupila fecha e quando tem pouca luz, a sua pupila dilata. E assim nós trabalhamos também com esse diafragma, para controlar o quanto de luz nós queremos na minha foto, tá? E aí outra coisa muito importante de se entender também desse diafragma é que ele funciona como? Quanto mais aberto está o meu diafragma, maior é a entrada de luz na minha foto. E quanto maior a entrada de luz, porém, menor é a profundidade de campo dessa foto. O que seria essa profundidade de campo? Você já viu aquela foto que o fundo fica todo embaçado, todo sem foco? Isso é uma baixa profundidade de campo. Quando a sua lente está muito aberta, ela foca pouco atrás. Ela foca o primeiro plano, foca você e desfoca todo o seu fundo. Tá certo? Entendeu? É a mesma coisa, você pode até assimilar mesmo com o olho. Você quando está olhando para uma coisa distante, o que normalmente você faz? Você não fecha o olho assim e olha bem com o olhinho bem apertado? Então, isso é o diafragma. Quando você fecha ele, ele vai fazer o quê? Ele vai focar atrás, ele vai focar você aqui e vai focar o segundo plano e o terceiro plano e tudo vai ficar focado na foto. Certo? Agora eu quero que você entenda também que existem formas de trabalhar na fotografia que te garantem segurança. Essa segurança é o que, por exemplo? Eu gosto de ensinar técnicas para os meus alunos de segurança na hora de ensaios fotográficos com direções que garantam a eles boas imagens, boas fotos, para poder eles saírem do ensaio e não perderem o trabalho da pessoa. Então, eu sempre ensino direções que vai garantir o trabalho como um todo, e aí ele começa, tá? O ideal é começar desenvolvendo todo o trabalho na fotografia dentro dessa margem de segurança. Garantiu esse trabalho? Tá com tudo certo? Então o que você vai fazer? Agora você vai ousar. Você vai usar na pose que você quiser usar, você vai usar na iluminação que você quiser trabalhar, você vai usar da forma que você achar melhor para isso. Então, essa é uma segurança durante o ensaio acontecendo. E a segurança com relação ao seu equipamento. Então, as técnicas de segurança aqui é com relação ao foco, a garantir foco, a congelar o movimento. Então, o que eu ensino? As técnicas básicas para isso, de como eu vou congelar o movimento na minha fotografia, por exemplo. O meu modelo está correndo e eu quero congelar aquele movimento. Então, eu vou explicar como que funciona o obturador, tá? O obturador é uma cortina que está dentro aqui, por trás desse espelho. E é uma cortina como se fosse isso aqui, como se fosse uma persiana mesmo. Essa cortina, ela controla a entrada de luz também por velocidade, abrindo e fechando o obturador, tá? Então, se eu abro e fecho muito rápido, menor é a entrada de luz, maior é a minha velocidade e com isso eu garanto o congelar do meu movimento. Porém, para trabalhar em altas velocidades, eu preciso entender que para eu poder operar com esse obturador em altas velocidades,
eu preciso entender que eu preciso de muita luz nessa foto. Eu preciso entender que eu tenho que estar um sol da tarde, um sol do meio-dia ou de manhã, não à noite. Porque à noite eu vou precisar de outros recursos para conseguir trabalhar com o obturador em altas velocidades. Tá certo? Então, abre e quanto mais rápido abrir e fechar, menos luz entra, porém eu garanto que congela o movimento. Uma técnica de segurança que eu ensino é: tem movimento na foto? Se tem movimento, procure sempre trabalhar com o seu obturador em 1/60. Ou seja, é 1 segundo dividido por 60. O obturador ele funciona em frações de segundo. É mais rápido, às vezes, muitas vezes, do que piscar o olho, tá? Então, você imagina, abriu e fechou, é a mesma coisa que eu estou fazendo agora com o meu olho. Abriu e fechou, nessa velocidade é muito rápido, é frações realmente de segundos. Então, para você garantir que a foto vai congelar, que você vai ter esse movimento 100% congelado e focado, não opere com o obturador abaixo de 60. Para congelar o movimento, com o obturador operando abaixo de 60, você vai precisar de quê? Do flash. O flash, o que é o flash? Eu já dei uma aula de flash aqui outro dia, tá? Então, eu vou te ensinar, vou só te dizer duas coisas que para que funciona o flash, que muitas pessoas não sabem. O flash funciona para diversas coisas, mas basicamente o flash ele funciona para iluminar, tá? A sua fotografia. Todo mundo eu já sabia. Então, mas não é só para iluminar a sua fotografia. O flash ele também serve para congelar o movimento. Então, se você está trabalhando com a velocidade de obturador abaixo de 60, que é a velocidade que eu estou te falando aqui agora, que é uma velocidade que acima de 60 você garante congelar o movimento, isso também, gente, varia da lente que você está usando, tá? Porque 60 numa lente igual a essa aqui que eu mostrei, a probabilidade é que você vai perder a sua foto. Então, na cinquentinha, acima de 60 funciona. Na minha 1635 que eu mostrei aqui também, acima de 60 funciona a velocidade. Agora, em lentes teleobjetivas, os 60 você corre risco. Aí aqui é bom você trabalhar acima de 125, 320 de velocidade. 1/320, tá? Velocidades mais rápidas para você garantir o congelar desse movimento, tá certo? Nilo, não tenho como, já aumentei o meu ISO, já abri todo o meu diafragma, está na máxima abertura do meu diafragma, já abaixei a velocidade abaixo de 60 e eu preciso congelar o movimento. Então o flash ele te garante esse recurso, ele te dá essa condição de você também congelar esse movimento. Então o flash aqui, que fique claro, anote aí. O flash ele serve para iluminar e ele serve para congelar o movimento. E para quem quiser saber mais de flash, lembrando que eu fiz uma live aqui na semana passada, ela está ainda no meu canal aqui, só procurar essa live, assiste essa live, que nessa live nós aprofundamos um pouco mais sobre as técnicas do flash, tá ok? E na câmera fotográfica ainda nós vamos ter o sensor, tá? O sensor que fica na parte aqui de trás da minha câmera, ele fica lá dentro, é onde acontece a formação da imagem, tá? Que foi substituída nas digitais, na analógica era o filme fotográfico, e nas digitais nós temos esse sensor. Agora, é importante você também saber sobre o cartão, né? Deixa eu pegar essa outra câmera aqui. Cartão. O cartão aqui, um compact flash, tá? São os diferentes tipos de cartão, um compact flash, e aqui eu acho que eu tenho o SD, tá? Eu gosto de sugerir com relação a cartão, gente, atender a procurar a trabalhar com cartões pequenos. Esse aqui é um cartão ainda grande, tá? De 32 GB. Caso você vá trabalhar com cartão, olha, esse aqui é um de 16, tá? 16 é um tanto bom, 32 também. Eu tenho cartões maiores. Quando eu uso esses cartões maiores, eu uso em que situação? Eu uso na situação do seguinte: os cartões maiores,
aqui, tá? Aqui eu tenho o compartimento do meu Compact Flash e eu uso simultaneamente na minha câmera um cartão Compact Flash. E esse Compact Flash, para que eu uso dois cartões? Eu faço um backup já automático no momento da minha foto, tá? Eu faço um backup simultâneo. Então, se um cartão queimar, eu garanto que o trabalho não foi perdido. Eu garanto isso fazendo essa cópia aqui na minha câmera, tá? Eu sei que todas as câmeras não têm essa possibilidade, esse recurso. Por exemplo, essa outra aqui, ela só é de um cartão, só tem um cartão. Então procure sempre trabalhar com cartões menores, cartões de 16 GB, no máximo 32 GB aqui. Por quê? Ah, e outra coisa, não deixe o seu cartão encher por completo, tá? Porque você pode bugar o cartão. Então, tá faltando 20, 30 fotos para encher o cartão, troca de cartão, troca de cartão, para você não correr o risco de estragar o seu cartão durante a sessão. A marca de cartão que eu amo trabalhar e que nunca me deu problema é a SanDisk. É a que eu recomendo, tá? Tá aqui. A SanDisk é a marca que eu amo trabalhar e que nunca me deu problema. Então, procurar trabalhar com cartões menores de 16, 32 GB, até 64. Se for 64, procure fazer em câmeras que te dá o recurso, as condições de trabalhar com dois cartões simultâneos, para você fazer cópias desses cartões. Marjorie, oi Nilo, parabéns, depois gostaria de indicação de marca de câmeras que você recomenda. Tá joia, Marjorie? Me manda também um direct que eu posso te mandar por lá algumas opções, tá? Obrigado, viu? Ale, acompanhando aí. Ale, se quiser deixar alguma dica, se quiser deixar alguma sugestão. A Jaque também. Jaque, deixa suas perguntas aqui na caixinha, por favor. Já vi que você entrou aí. Paula também, deixa suas perguntas aqui, por favor. Gustavo, todo mundo que está entrando aí, que tenha dúvidas, deixa aqui nas caixinhas de pergunta. Marjorie, me manda um direct que a gente vai trocando uma ideia para a gente localizar a melhor câmera para você, tá? Vai ser um prazer te ajudar. E ó, já anota tudo aí, Marjorie. Pega papel e caneta se já não tiver com ele em mãos e vai anotando tudo. A live também vai ficar por um tempo aqui, então quem não pegou do início até o fim vai ter a oportunidade de assistir essa live no meu feed, tá? E se preparar para o workshop do workshop fotógrafo do novo normal, que é essa grande boom que acabou de acontecer com a gente nessa pandemia e várias pessoas precisaram de se reinventar para poder sobreviver nessa pandemia com a fotografia. Então eu vou falar de todas essas grandes transformações que aconteceram com a fotografia ao longo dos anos. Eu passei por algumas dessas grandes transformações. Eu comecei na fotografia analógica, tô na digital. E agora nós passamos por essa grande experiência aí que não imaginávamos. E eu vou contar como que foi para mim me reinventar nesse novo normal, com a pandemia. E vou contar também, vou falar sobre as grandes evoluções e te ensinar técnicas para você evoluir, não parar e não querer fechar o seu espaço, fechar o seu espaço ou fechar o seu, né, estúdio de fotografia, como eu vi vários amigos fechando. Na época da transição do analógico para o digital, eu vi também vários fotógrafos super renomados fechando o estúdio, parando com a fotografia por causa da transição do analógico para o digital, que as pessoas não acreditaram nessa onda, nessa era do digital, não apostaram, não confiaram nisso e acabaram ficando para trás. Então esse workshop está recheado de grandes histórias e de grandes momentos para você poder evoluir ainda mais na sua fotografia, tá? Então, entendido aqui sobre os cartões, entendido... Ah, outra coisa muito importante é sobre a bateria, tá? Bateria, é sempre muito importante você ter duas baterias, tá? Pelo menos duas baterias, bateria extra. E sempre antes de qualquer trabalho, verificar a bateria um dia antes. Sempre manter a sua bateria carregada, porque eu conheço pessoas, conheço profissionais que a bateria acabou no meio do ensaio, ele esqueceu de levar a bateria reserva. Já aconteceu de fotógrafos levar a bateria reserva e ela tá sem carga.
Então, um dia antes de qualquer trabalho, ou de manhã, se o trabalho for à tarde, verificar as baterias, ver se está tudo carregado, porque, gente, é antiprofissional demais uma bateria acabar no meio do ensaio e você ter que parar por causa de bateria. E também, com relação aos cartões, voltando aqui rapidamente com relação aos cartões, ter vários cartões extras, vários, o máximo possível, tá? Um cartão de 32, 64 GB, dá para você fazer um ensaio inteiro, tá? De 3, 4 horas aí tranquilamente, dá para você clicar muito. Mas é importante você ter pelo menos 2 para não, às vezes, acabar o cartão e isso limitar a sua criatividade. Então procure ter vários cartões, o máximo que você puder. É coisa barata, na verdade é uma das mais baratas na fotografia são cartões. Então, compre o máximo que você conseguir. Pelo menos 2 para começar, tá? Ter um extra vai ser importante para te ajudar aí. E na hora de fotografar, eu sempre fotografo usando o arquivo em RAW. O que é isso? O que é o RAW? RAW, cada um pronuncia de um jeito. RAW. Isso é um tipo de arquivo cru. Nós chamamos de arquivo cru. É o arquivo que eu, por exemplo, já tive alunos que não conseguiam enxergar a fotografia no colorido. Então, para conseguir enxergar a fotografia, o meu aluno ele precisava de quê? Ele precisava de passar a fotografia para o preto e branco. Se você fotografa em preto e branco, tá? Com a câmera no preto e branco, e esse arquivo está em JPG, o que vai acontecer depois? Você só terá a foto em preto e branco, tá? Se você fotografa em RAW, o RAW, o que é? O arquivo cru, correto? É o arquivo da forma que a sua câmera produz. Ela vai te entregar o arquivo do jeitinho, com as configurações, do jeitinho que você está trabalhando. Você pode colocar a sua câmera sim para fotografar em preto e branco, que na hora que você passar do seu cartão para o computador, você vai ver a sua foto colorida. Então, o arquivo RAW é o arquivo que vai garantir todos os recursos usados e vai te dar maior possibilidade depois na edição. Eu sei, eu conheço, eu tenho amigos, eu fiz curso com fotógrafos que trabalham somente com o JPEG. Eu não recomendo. Eu só trabalho com RAW e fazendo as cópias de segurança de RAW com RAW. Eu não faço RAW mais JPEG, eu faço RAW e RAW nos 2 cartões que ficam na minha câmera, tá bom? Entendido então tudo aí, gente? Recapitulando, nós falamos do disparador, do visor, do fotômetro, das lentes, do diafragma, da fotografia de segurança nos ensaios e na câmera, como garantir uma foto na prática e na técnica aqui para poder garantir foco e congelar o movimento. Falei então aqui de flash, falei de obturador, falei do sensor, falei dos tipos de arquivo, falei do cartão e das baterias. E te dei dicas durante esse tempo. Tem alguma dúvida? Já vi que a caixinha de pergunta tá bombando. Eu vou responder algumas coisas aqui para passar para a terceira etapa da aula de hoje, tá? Deixa eu ver a caixinha de perguntas aqui. Nossa, tem muita coisa. Nilo, quero fazer fotografia noturna. Preciso de flash? Qual a sua dica? Olha só. Jaque, fotografia noturna depende. Depende de como você quer fazer essa fotografia noturna, tá? Se for uma fotografia de ambiente, se for uma fotografia de lugar, se for fotografar às vezes o céu, fotografar edifício, cidade, ambiente, natureza, eu te recomendo, não precisa de flash, tá? Inclusive, eu não gosto do uso do flash para esse tipo de fotografia. Eu gosto de pegar realmente aquela luz da noite, aquela luz noturna. Como que eu trabalho com esse tipo de fotografia? A câmera no tripé, tá? A câmera no tripé. E aí eu trabalho com o ISO mais baixo possível, tá? Normalmente eu trabalho com o ISO mais baixo possível, o mais baixo que eu conseguir deixar ele. Não aumento o meu ISO, tá? Para poder trabalhar com essa fotografia noturna. E o que eu faço? Trabalho com a abertura da lente. Normalmente eu deixo ela
na máxima abertura, mas também é possível trabalhar, dependendo do que você quer na sua foto, com o seu diafragma fechado, tá? Não tem problema. E aí o que, que você vai fazer? Trabalhar a velocidade de obturador. Então, trabalhar na mínima velocidade possível. Você vai deixar o seu diafragma na mínima velocidade, ó, o seu obturador na menor velocidade e vai fazer a foto. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, por exemplo, aqui. Eu vou fazer a foto de uma foto noturna. Normalmente abre, tá vendo? Abre o espelho, tá entrando luz no meu obturador, tá entrando luz no meu sensor, a foto tá acontecendo. Tá no tripé. Se tá na mão, eu tô tremendo. Então essa foto vai sair tremida. Fechou agora o meu espelho, fechou agora o meu obturador, a foto aconteceu, tá? Aí você olha como que tá ficando. Você pode aumentar um pouco ou diminuir um pouco essa velocidade, mas trabalhar com as velocidades aí aqui, por exemplo, esse momento que eu fiz para explicar, eu usei 10 segundos. O meu obturador ele ficou aberto por 10 segundos. O que esses 10 segundos representam? Esses 10 segundos é o tempo que a luz noturna, o tempo daquela luz que está ali naquele ambiente está entrando na minha foto. Então você dá tempo da sua câmera captar todas as luzes que estão acontecendo ali. Tá? E para isso não precisa de flash. Agora, se você é um fotógrafo que vai trabalhar com evento, alguma festa, e à noite, essa festa vai acontecer à noite, e aí a foto que você vai precisar é uma foto noturna, eu não sei aqui em que sentido que a Jaque está perguntando. Então, qual a sua dica? Se for esse tipo de evento, sim, ó, leva um flash sim, para ele congelar o seu movimento e te permitir você trabalhar com velocidades abaixo da velocidade de segurança, que foi o que eu ensinei aqui na aula de hoje, tá ok? Nos comentários aqui parece que tá tendo perguntas. Deixa eu só passar o olho aqui rapidinho, que aí eu vou tentar responder também. Gente, professor que tem metodologia é tudo. Nilo sabe o que faz, tenho certeza. Obrigado, Bárbara. Aqui nos comentários parece que não, eu respondi o que tinha. Isso aí é a ler, todo mundo com a câmera na mão. Eu acho que eu respondi. Então, vou continuar na caixinha aqui, que tem mais perguntas na caixinha. Deixa eu ver. Peraí, que eu acho que eu apertei uma coisa errada. Aí, voltando aqui, ó. Qual a melhor qual a melhor máquina fotográfica para iniciantes com bom custo-benefício? Humberto, olha só. Eu sempre recomendo que, primeiro, quando as pessoas me perguntam por máquina fotográfica, qual máquina comprar, primeiro eu tento entender qual é o bolso da pessoa, o que a pessoa quer investir na fotografia comprando equipamento. Então, assim, eu acho muito importante para saber por onde eu vou direcionar a pessoa a comprar, que marca comprar, entendeu? Então, isso vai depender muito do que você tem à disposição. Eu recomendo, para começar, câmeras o mais barato possível, para você começar a trabalhar e desenvolver todas as habilidades que eu ensinei agora com relação aos recursos da sua câmera fotográfica, tá? Focar nesses pontos que eu falei e pronto, não precisa preocupar com item por item daqui que existe aqui, coloca ela já de cara no manual, tá? Já deixa ela aqui no modo manual e não preocupa com o restante. Eu trabalho 100% do tempo manual. Eu fazendo tudo. O que eu trabalho no automático? Somente a minha lente eu deixo no foco automático dela, porque é mais rápido e fica mais prático. Ainda mais que eu trabalho muito rápido, então eu preciso dessa rapidez, desse retorno no foco. Então eu deixo o meu foco na lente em automático. É a única coisa que fica no automático, tá? Próxima pergunta. Não sei nada, Nilo, mas acho que não tenho dom. Acha que consigo aprender o básico? Olha só, tá aí uma pergunta que muita gente me faz. Eu tenho dom, Nilo? Eu não nasci com dom, eu fico olhando as suas fotos e você nasceu com dom. Gente, eu não nasci com dom.
Na verdade, eu acho que na minha casa o único que teve dom foi meu irmão, assim, que nasceu superdotado. Porque eu a vida toda precisei estudar muito, eu precisei de muita dedicação, eu precisei virar a noite estudando, eu precisei correr atrás de outros profissionais para aprender, eu precisei ler muito, e eu leio muito, então eu sempre estou estudando, eu sempre estou pesquisando, eu sempre estou praticando, porque eu não tenho esse dom por natureza, não. Meu irmão, por exemplo, ele ia para a faculdade, nem mochila ele levava, nem livro e caderno ele levava. Nós morávamos aqui em Viçosa, dividíamos apartamento, e ele ia para a faculdade assim, com as mãos vazias. E eu levava a mochila pesada, cheia de livro, cheia de caderno, precisava virar a noite estudando, precisava virar a noite a semana inteira pesquisando, indo para a monitoria, procurando o professor para poder tirar a dúvida. Eu sempre fui esse tipo de aluno que sempre fiquei cheio de dúvidas. E quando eu comecei lá atrás, há 15 anos atrás, gente, aqui os fotógrafos da cidade, eles riam da minha cara, eu nem sabia disso, eu soube disso anos depois. A Josi que está aqui na live, ela pode contar muito bem isso, porque a Josi trabalhou num laboratório de informática, um laboratório de fotografia, desculpa. A Josi trabalhou no laboratório de fotografia e eu levava, nessa época do analógico, os meus negativos para revelar lá. Então, nesses primeiros ensaios que eu fiz, eu ousava mesmo, e eu não tinha acesso à internet, eu não tinha acesso a esse material fotográfico todo que nós temos hoje disponível, eu não tinha um professor que tirava do seu tempo para me ensinar nada de graça online. Então, foi para mim muito difícil. E eu precisei estudar e pesquisar muito. Eu precisei correr muito atrás. E aí, hoje, depois de 16 anos, as pessoas falam, nossa, seu dom, que você tem dom, que é isso, que é aquilo. Gente, o médico não nasce com o dom de ser médico, não. O médico passa 6 anos na faculdade, depois mais 2 anos, pelo menos, na residência, né? Estudando medicina para se tornar um excelente profissional, depois de 8 anos, pelo menos, se dedicando muito ali, de manhã, de tarde, de noite. E assim é com todas as outras profissões. Se você não estudar com um bom curso, se você não estudar com um bom professor, se você não se esmerar, se correr atrás, praticar, se dedicar, botar a mão na sua câmera e fazer foto, não tem dom que resolva não, você não vai conseguir fazer. Ninguém nasce sabendo. Então assim foi para mim também. Então se você não sabe nada, quer começar, olha, eu tenho certeza que o seu dom vai aparecer. Tenho certeza que a sua criatividade vai se desenvolver. Eu tenho certeza que você fará fotos incríveis. E esse dom vai vir com o tempo. E você precisa ter paciência para ele chegar até você. Tá? Então, com certeza, ainda mais o básico na fotografia, eu já estou te ensinando aqui agora o primeiro passo para você se tornar um grande fotógrafo. Estou te ensinando aqui nessa aula de hoje esse primeiro passo. Pega a sua câmera aí e pratica, que você vai ver que o dom vem. Qual câmera você me recomenda comprar para começar? Eu já respondi isso lá atrás para o Humberto, agora tá? Já foi respondida essa pergunta, tá? Deixa eu ver quem foi. Larissa, tá, Larissa? Nilo, as suas fotos são uma inspiração para o meu trabalho. Obrigado. Obrigado. Fico feliz, tá? Fico feliz demais. Quem que falou? Nilo, as suas fotos. Vanessa, obrigado, Vanessa. Nilo, você gosta de foto PIB? Quando acha que devo fotografar em preto e branco? Olha só, não falei de preto e branco aqui, eu acho que não tem nada sobre preto e branco para falar. Pretendo gravar e fazer uma live também sobre preto e branco, tá? Viviane, esse é o melhor do mundo. Obrigado, Viviane. Espera aí, deixa eu voltar. Olha, eu amo fotografia preto e branco. Eu amo fazer foto preto e branco. Eu não fotografo em preto e branco. Aliás, e se eu fotografasse também, como eu já ensinei, eu só trabalho com o arquivo em RAW. E esse arquivo me permite trabalhar em preto e branco e fazer minha foto em preto e branco se eu quiser. Porque eu consigo depois, na pós-produção, quando eu passo a minha foto para o computador, ela já vai colorida para lá.
Então, assim, se eu fizesse aqui na câmera a foto em PB, ela passaria para o computador em preto e branco por causa do tipo de arquivo que eu uso, tá certo? Porém, eu deixo para escolher qual é a foto em preto e branco no computador, na pós-produção, tá? Então, como que essa escolha acontece? Normalmente, as minhas fotos preto e brancos, elas são escolhidas mediante as cores que existem nessa foto. Se é uma foto que não tem muita cor, ou que não tem cor nenhuma, é uma foto muito bege, muito branca, com um ambiente muito liso, sem, sabe, sem cores marcantes demais, principalmente as cores primárias, eu deixo essa foto em preto e branco. Ou quando também é aquela foto com muita emoção, com lágrima, com sentimento. Normalmente eu passo ela para o preto e branco também, porque o preto e branco ele deixa essa foto mais dramática, com mais emoção, tá? Então a minha escolha do preto e branco é basicamente baseada nesses dois critérios. Então, ou a foto já não tem cor mesmo, ela é uma foto opaca, sem cor, mais nude assim, eu passo essa foto já para o preto e branco para poder trazer e dar mais força para minha fotografia, tá joia? Fotografar no manual é muito difícil, minhas fotos ficam todas desfocadas. Por quê? Marcelo, fotografar no manual não é difícil. Fotografar no manual é muito tranquilo, mas precisa de muita prática, de muito estudo, tá? Então, eu te recomendo botar a mão na sua câmera. Olha, todas ficam todas desfocadas. Olha, presta atenção. Se a sua lente tá, olha aqui, olha, tem esse botãozinho aqui na lente, tá? Presta atenção nesse botãozinho da sua lente. Ele tá no autofoco, ele tá no foco manual. Então, às vezes você está deixando ele aqui no foco manual e está esquecendo de você fazer o foco aqui nela, e aí a sua foto está ficando desfocada. Isso pode acontecer, isso eu já vi acontecendo muito. Então, toma cuidado em mudar para o foco automático aqui, que ele vai te ajudar a focar nesse caso aqui. Agora, se continuar desfocado, preste atenção na velocidade que você está trabalhando. A velocidade é o que eu falei anteriormente na aula de hoje. Na velocidade do seu obturador. É uma velocidade acima de 60 ou uma velocidade abaixo de 1 para 60. Se a sua velocidade estiver acima de 1 para 60, aí você verifica, é pessoa, ou é ambiente, ou é natureza, verifica se tem movimento. Se tiver movimento, tenta trabalhar com velocidades acima de 1 para 60, para você congelar o seu movimento e ter foco nessa foto. Agora, se é um objeto estático, se é natureza, se continuar sem foco, coloca no tripé ou aumenta bem a sua velocidade para poder você conseguir, na mão, dar conta do recado, entendeu? Ficou claro? Tá? Se não tiver ficado claro, qualquer coisa também pode me mandar um direct que vai ser um prazer te responder. Você acredita que a mudança nos tons, quitutes do paiol, você acredita que a mudança nos tons da foto sépia, obrigado, podem transmitir sentimentos? Sim, com certeza. Eu, inclusive, falei disso quando eu estava explicando com relação à fotografia preto e branco. É uma coisa que eu uso o preto e branco para poder realmente ainda dar mais drama, ressaltar ainda mais o sentimento que está naquela foto. Eu trabalhei muitos anos com fotografia de casamento, então na fotografia de casamento, quando eu via que tinha uma emoção, uma expressão de sentimento da noiva, aqueles abraços que a lágrima descia, eu colocava tudo no preto e branco justamente para trazer mais, ainda potencializar ainda mais esse sentimento, tá? Quitutes do paiol. Vou responder mais uma e vou dar continuidade aqui, tá? Porque eu já vi que a caixinha de perguntas está cheia. Olha, essa já foi até respondida, tá? Como faço aquelas fotos com fundo desfocado? Acho lindo demais. É lindo mesmo. Então é só você saber trabalhar o seu diafragma nesse momento. Diafragma mais aberto, recapitulando, diafragma mais aberto, maior entrada de luz, mais desfocado fica o seu segundo plano em diante. Segundo, terceiro plano, tudo que tiver para trás vai ficar desfocado, que é o que você está querendo aí fazer, tá? Ah, fechou o diafragma, trabalhou o diafragma. O que é fechar o diafragma? Quanto menor o número do diafragma, por exemplo, essa lente aqui,
a minha grande angular ela é 2.8. 2.8 é a máxima abertura da minha lente, tá? É quando ela está inteiramente aberta. Quanto menor o número, maior é a abertura. Tem que pensar o contrário nesse caso de lente, tá? Quanto menor o número, maior a abertura da lente. Quanto menor o número, mais fechada está a sua lente, tá certo? Então, é só prestar atenção na abertura da sua lente. Trabalhou com a lente mais aberta, você vai conseguir desfocar o fundo. Amo ver fotos de paisagem. Eu também, Marilene. Adoro fotos de paisagem. Gente, tem aqui mais perguntas. Eu vou responder todas que vai dar tempo, tá? Mas eu vou só finalizar o programa que eu trouxe para hoje e eu volto para a caixinha de perguntas, finalizo a caixinha de perguntas. Já respondi mais da metade das perguntas da caixinha aqui, tá? Vou continuar aqui então na etapa 3 do que eu trouxe aqui para vocês, que é falar da importância da prática na fotografia. Muita gente me procura para fazer curso de fotografia, tá? E na maioria, muita gente não tem um equipamento para fazer o curso. Quando eu tenho condições de estar próximo, eu deixo até usar a minha câmera para poder desenvolver e trabalhar com a câmera, com o meu equipamento e aprender com o meu equipamento. Mas o ideal é que você primeiro compre a sua câmera, para depois que fizer o curso, durante o tempo que estiver fazendo o curso, é muito importante durante o processo, você colocando tudo em prática. Ah, Nilo, é muito caro uma câmera, eu não tenho como comprar essa câmera. Olha, anote tudo, o passo a passo todo, do jeitinho que você entendeu. Discute as dúvidas com a pessoa que você está estudando. Se for comigo, me manda o direct que eu vou responder tudo, né? Ou me liga, a gente combina e eu vou tirar suas dúvidas por telefone, se for preciso, videochamada. Ah, Nilo, eu não tenho condições de comprar, então usa a câmera do seu celular, tá? Para ir treinando e despertando o seu olhar. Todo mundo tem um celular. Então pega o seu celular e faça fotos com ele, tá? Faça fotos, pratique tudo que, né? O celular hoje já vem as ferramentas que normalmente você precisa trabalhar na câmera, né? Você vai brincando com elas por aqui e observando como que funciona. Quando a sua câmera chegar, quando você tiver condições de investir na sua câmera, você vai fazer a mesma coisa depois usando a sua câmera fotográfica, tá certo? E a prática, gente, precisa ser constante. Não adianta eu te dar um curso, te ensinar tudo aqui, se você não pegar na sua câmera para poder desenvolver, para poder ver onde que está o disparador mesmo, conferir onde que ele está na sua câmera. Dependendo da câmera, o disparador ele muda às vezes de câmera para câmera. As duas que eu tenho, por exemplo, aqui, ela tem um disparador aqui e ela tem outro disparador aqui. Ela tem 2 disparadores. Tá vendo? Então, saber onde está os disparadores. Tem gente que não sabe nem pegar na câmera, gente. Tem gente que pega na câmera, compra a câmera e não sabe nem segurar nela direito. Então, é muito importante saber como segurar. É muito importante saber onde que está o disparador. Se tem mais de um disparador, onde que está o outro disparador. Essa câmera aqui não tem grip, tá? Grip é quando tem uma outra parte que acopla aqui na parte de baixo da câmera, tá? Seria um pedaço como se fosse esse aqui. Tá? E que vem com te dá condições de colocar uma bateria extra, que é uma ferramenta que eu recomendo também quando a pessoa vai evoluindo na fotografia, tá? Aí eu vou ensinando o que a pessoa vai precisar investir, o que ela deveria investir, dependendo do que ela precisa na fotografia, eu vou explicando os próximos passos que ela vai dar. Então, o grip seria esse encaixe que fica na parte de baixo da câmera e que vem outro disparador nesse grip e te dá um compartimento extra para uma bateria extra, tá? Não estava anotado isso, mas já fica a dica, tá bom? Aí agora, falado da prática, o que eu quero fazer com você que está aqui comigo até agora e para quem às vezes assistia essa live em outro momento, também eu vou dar essa condição, tá? De participar desse desafio que eu preparei para você. O desafio é o seguinte: eu quero que você se aventure e que você crie situações para desenvolver todas essas habilidades que foram faladas aqui. Como sugestão desse desafio, o que eu pensei para você treinar essas habilidades que nós falamos? Eu quero que você... Deixa eu só encaixar essa lente aqui rapidinho. Eu quero que você... procure na sua casa objetos que tenham a mesma cor, tá? Eu pensei nisso hoje assim, eu falei, eu vou propor esse desafio. Eu gosto de desafio,
Você vai fazer esse desafio aí na sua casa, tá? Vai fotografar com a câmera que você tiver, pode ser inclusive com o celular, tá? Colocando em prática tudo que eu passei nessa aula de hoje. Se quiser complementar, eu também deixei no meu canal lá no YouTube uma aula sobre composição. Aí fica como extra, você que está aqui até agora, assistir lá no YouTube essa minha aula de composição para poder aprimorar o desafio, tá? Colocando nesse desafio todas as técnicas que foram ensinadas aqui hoje, todos os recursos, foto com fundo desfocado, foto com fundo focado, foto bem iluminada, com o fotômetro certinho, com a fotometria certinha, olhando bem aquela reguinha que é o fotômetro que eu ensinei aqui na aula de hoje, onde que ela tá, se ela tá mais com mais luz ou com menos luz, procurar sempre deixar o fotômetro no meio certinho com a quantidade ideal de luz, tá? Desenvolver todas essas habilidades que foram passadas aqui hoje para você. Pegar, aqui por exemplo, eu separei para você, eu estou falando 3 objetos, né? Você vai escolher 3 objetos. Por exemplo, 3 objetos amarelos. Eu peguei aqui um livro, capa amarela. Aí eu peguei aqui, olha, xícaras, uma xícara amarela, tá? Xícara aqui, por exemplo, poderia contar como 2 elementos. E aqui eu peguei esse vasinho de flor amarelo, tá? E ainda aqui eu tenho uma lâmpada amarela. Se eu quisesse usar, eu consegui achar 4 elementos amarelos, mas pode escolher 3. Escolha 3 objetos de uma mesma cor dentro da sua casa, pode ser qualquer cor, vermelho, verde, amarelo, qualquer cor. E eu quero que você trabalhe com esses objetos, tá? Eu quero que você trabalhe com esses objetos na sua fotografia. Faça fotos de diversos ângulos, fotos de diversas maneiras, fotos com diversos posicionamentos. E poste essa foto no seu feed, poste essa foto nos seus stories, poste essa foto em qualquer lugar, poste ou no seu story ou no seu feed, de preferência no feed, tá? E me marca, que eu vou te dar uma consultoria gratuita. Eu vou te dar uma consultoria gratuita, te explicando o passo a passo do que aconteceu nessa foto, falando os pontos positivos e os pontos negativos, o que poderia ser melhorado nessa foto, nessa composição que você vai criar, tá? A imaginação eu vou deixar por você, a sua criação pode ser até 2 fotos, tá? Eu posso comentar até 2 fotos. Então você faz uma série de fotos com esses objetos, os 3 objetos em cena, aí você escolhe os 3 objetos da mesma cor que você quiser usar, por exemplo, aqui eu tenho 3. Vamos aproveitar e fazer uma foto? Eu vou fazer uma foto com vocês, tira um print da tela, eu vou estar segurando esses 2 objetos amarelos aqui e você tira um print da sua tela e posta aí no seu history e me marca, contando nessa marcação o seu maior insight da aula de hoje, o que você mais gostou dessa aula de hoje que eu ensinei aqui para você. Porque aí vai ser uma forma de também entender que eu estou conseguindo deixar a mensagem clara, que eu estou conseguindo passar as informações de forma clara para você, porque eu quero te deixar muito bem afiado durante toda essa semana para participar do workshop que está marcado para o dia 28. Quem ainda não reservou, que não marcou na agenda, já marca aí na agenda, dia 28 eu vou dar um workshop 100% online, 100% gratuito. Então, durante esses 10 próximos dias, eu vou preparar você para participar desse workshop comigo e arrebentar, entender tudo que foi falado lá e não ter mais dificuldades na sua fotografia, tá? A ideia dessa semana de lives constantes comigo, eu vou ter várias lives que eu estarei sozinho ensinando conteúdos exclusivos para você, de um passo a passo super gostoso para você evoluir na sua fotografia, falando do básico ao avançado mesmo para abrir e despertar o seu olhar, e também vou trazer alguns convidados muito interessantes. A partir de amanhã eu já começo a postar, inclusive, algumas dessas pessoas que estarão comigo nessas lives, tá? Façam então a foto. Vou fazer uma pose aqui de 2 segundos, tira um print aí e poste no seu history e me marca que eu vou compartilhar depois também, tá? E aí, tirou o print? É isso.
Postem depois que terminar essa live, então, nos seus stories, esse print me marcando, que eu vou compartilhar esse print de vocês também no meu perfil, tá? E eu quero saber qual foi o maior insight da aula de hoje, o que você aprendeu, o que achou interessante. Fala qualquer coisa, ou se gostou do desafio, o que vier do seu coração, ou às vezes comentando qualquer coisa com o print que você acabou de fazer aí, tá? O desafio, então, tá lançado. Eu quero ver, tá, Nadjane? Tô vendo que você entrou. Eu quero ver você, quero ver foto sua, Nadjane, minha aluna de Patinga. Eu quero ver sua foto aí, escolhendo 3 objetos de uma mesma cor na sua casa e você fotografar de diversas maneiras e escolher 2 fotos para postar, que eu vou comentar essas fotos. Gente, uma coisa importante que eu não falei é que eu vou comentar essas fotos no direct da pessoa, tá? Eu não vou comentar na foto, não. Tá? Eu vou dar o meu retorno, a minha visão, o meu olhar com relação ao seu trabalho. Então é uma consultoria gratuita que eu estou dando para você que está nesse processo, nesse caminho de despertar, de desenvolver o seu olhar na fotografia, tá? Para a gente finalizar, eu quero deixar aqui uma observação, tá? Eu quero deixar uma observação que uma câmera fotográfica, eu queria que você pensasse na câmera, porque eu sei que, gente, tem muita gente que compra e tem muito medo dela, tem muito medo de botar aqui no modo manual, de fazer foto. Ah, Nilo, tá ficando tudo desfocado, vocês viram aqui as pessoas comentando isso. Então, pense na câmera, faça um paralelo, aí você escolhe o que você quiser aí para poder fazer essa analogia. As pessoas normalmente vai aprender alguma coisa, por exemplo, aprender a dirigir. Você, quando começa a aprender a dirigir, você não sabe onde que é o acelerador direito, você não sabe como pisar no acelerador do carro, você não sabe o que é embreagem, você não sabe que tanto que tem que pisar na embreagem. Eu, por exemplo, eu tomei, gente, 3 pau, eu passei na autoescola na quarta prova que eu fiz de autoescola, sabe? Eu tinha muita dificuldade de dirigir, eu não sabia o que ponto acelerar, fazer aqueles controles de embreagem, como que equilibrava aquilo, sabe? Era muito difícil para mim dirigir. Hoje eu não dirijo pensando em embreagem, pensando em acelerador, pensando em freio, pensando em nada não. Vai no automático, não acontece no automático dirigir. Para quem dirige, eu acho que entendeu a ideia aqui. Ah, Nilo, eu não dirijo, mas sabe andar de bicicleta? Quando você começou a andar de bicicleta, seu pai não tinha que ir segurando, você não tinha que colocar aquelas rodinhas de apoio para você não cair toda hora e aprender o equilíbrio ali com aquelas rodinhas de apoio de sustentação na roda traseira, você não caiu várias vezes da sua bicicleta? E hoje você que anda de bicicleta precisa pensar em equilibrar, como que é o equilíbrio, o que é guidão, o que não é guidão? Não precisa. Nilo, nunca patinei, não sei dirigir. Nunca andei de bicicleta e não sei dirigir. Já patinou? Pensa em qualquer coisa, uma ferramenta, uma furadeira. Quando você foi usar a furadeira pela primeira vez, você sabia como usar aquela furadeira? Então, gente, fotografia é a mesma coisa. Se você não pegar sua câmera para treinar, para apertar nos botões... Gente, não vai estragar a câmera. Pode mudar aqui, ó. Muda o botão para cá, muda o botão para lá. Aperta o botão aqui de encaixe da lente. Gente, uma coisa importante do encaixe de lente, que acontece, muita gente não sabe. Outra dica aqui é o seguinte. Tá vendo essa bolinha vermelha aqui? Tá vendo? Aqui tem uma bolinha vermelha, certo? Na lente tem a mesma bolinha. O que isso quer dizer? Que bolinha vermelha com bolinha vermelha, ó. Bolinha vermelha com bolinha vermelha. Colocou, entrou a lente, você vai rosquear a lente até ela fazer um estalo, ó. Estalou, ela tá encaixada. Agora ela tá presa, não vai cair mais, ó. Tá? Não vai cair mais. Então, encaixe bem o seu equipamento. Encaixa bem seu equipamento, para você não correr risco de sofrer acidentes dessa lente cair, tá ok? Quero seus comentários sempre. Vai ser um prazer, tá, Ale? Quero ver seu desafio. Nadi, quero ver seu desafio. Aprendi com o Nilo que não podemos ter preguiça para fotografar. Isso aí, Nadi. Prática, prática e prática. Praticar, praticar e praticar sem preguiça. Procurar se desafiar sempre. Procurar por ensaios inusitados, por situações inusitadas, situações desafiadoras. Então é isso mesmo, Nadi. Parabéns. Fico feliz aí com a sua participação. Obrigado.
A Vivi deixou aqui o despertardoolhar.com.br, tá? Façam lá o cadastro para participar do meu evento. Esse aqui é o link, o despertardoolhar.com.br. O cadastro para o evento do meu workshop ao vivo, 100% online, 100% gratuito. E essa semana me acompanhem aqui porque eu vou, nesse caminho, durante toda essa semana, preparar você para chegar no workshop e conseguir absorver tudo comigo. Inclusive, quem quiser participar, me ajudando com comentários, com coisas para acrescentar durante o evento, vai ser um prazer, tá? Contar com todos vocês. Então, entendeu essa questão do comparativo da minha câmera, da sua câmera, com o carro, com aprender a dirigir, com aprender a andar de bicicleta, patins, qualquer coisa? É isso. Tenha paciência. Tá? Ninguém nasceu sabendo nada. E com a câmera vai ser a mesma coisa. Primeiro passo é ter coragem de colocar ela no manual. Segundo passo é saber onde que está o seu disparador. Entender que a importância do diafragma que está aqui dentro, o que ele está fazendo e para que ele serve. E do seu obturador dentro da câmera. Eu também já gravei uma aula contando dos 3 pilares da fotografia. Entender esses 3 pilares, com isso você já começa o processo. Tá? E a quarta etapa aqui para a gente finalizar, eu gostaria de deixar claro que é muito importante você não olhar para a sua fotografia sempre e enxergar a sua fotografia como a sua filha, porque na verdade toda foto que a gente faz acaba sendo as nossas filhas, as nossas queridinhas, né? E aí o que acontece com isso? A gente tende, muitas vezes, funcionou diferente para mim, tá, gente? No meu início, eu tinha um pouco de receio de mostrar o meu trabalho, assim, eu não achava que o que eu fazia era bonito. Eu demorei para entender que eu tinha um olhar diferenciado e que era bonito o que eu fazia. Claro que eu errei muito no início, claro que até eu aprender e desenvolver, o início lá de 16 anos atrás, é claro que teve um processo aí muito longo de desenvolvimento aí, tá? Mas aceitar e mostrar o meu trabalho foi um processo árduo também. Então eu não achava que a minha foto era bonitinha, não. Não é igual mãe, né? Mãe não tem filho feio. A maioria das mães você sempre vê, meu filho é lindo, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Então procura sempre, gente, na verdade, escutar os feedbacks de outras pessoas, os feedbacks de outros profissionais, principalmente de outros profissionais. Eu sei que é difícil um profissional te dar feedback sem você contratar dele uma consultoria, tá? O normal é você pagar para ter feedback, né? Porque é trabalho. E o que eu fiz aqui agora com o desafio é te dar essa consultoria gratuita, tá? Poste aí o desafio que eu vou te dar uma consultoria gratuita. E essas consultorias, gente, custa dinheiro. O pessoal cobra aí R$ 1.500 a hora, R$ 5.000 a hora, R$ 8.000 a hora de consultoria. Então, assim, dependendo do nível do profissional, é daí para mais. Então, isso custa dinheiro. O que você acha da minha foto? A pessoa não vai parar para falar da sua foto se você não estiver pagando para escutar. E às vezes é escutar coisa ruim mesmo, é escutar que a sua foto não é boa, é escutar que a sua técnica está errada, é escutar que a sua composição não convence, é escutar que não tem arte na sua fotografia, é escutar coisa pesada, Então, saber escolher a pessoa que você confia para poder falar do seu trabalho é muito importante. Você precisa ter admiração pelo trabalho da pessoa, gostar do trabalho da pessoa, admirar a pessoa, seguir essa pessoa por um tempo, passar por algum curso com essa pessoa e aí você conseguir escutar isso sem te doer tanto, entendeu? Porque muitas vezes essas consultorias são pesadas, mas é importante no processo. É importante no processo da pessoa que está contratando, porque isso vai fazer a fotografia dar um salto na vida dessa pessoa, na carreira dessa pessoa. Então, é para isso que serve, na maioria das vezes, boas consultorias, para poder adiantar vários anos da sua vida, tá certo? Com isso, eu encerro o meu roteiro para a live de hoje. Eu vou terminar agora de responder mais algumas perguntas, já vi que entraram outras. Eu vou escolher mais umas 4 perguntas aqui para fechar, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui o que está rolando.
Ô Jaque, muito engraçado. Você ensina até a tomar água. Toda vez que vejo você tomando água, dá até sede. Vou tomar aqui. Um brinde às lives, Jaque. Obrigado. É, Nilo, quero trabalhar com fotografia, mas ainda não sei nada. Por onde começo? Começa pela live de hoje. Começa pela live de hoje. Quando usa o manual, ou fica tudo preto ou fica tudo branco demais. Por quê? Depois assiste essa aula de novo. No item que eu falo de fotometria, entende como que essa fotometria conhece, pesquise mais a respeito da fotometria, porque o seu problema está aí em medir essa luz. Você deve estar regulando aqui de mais ou de mais ou para menos, tá? Aí não sei que câmera que você usa. A minha eu consigo mexer na fotometria aqui e aqui, tá? Aí as Nikons é aqui na parte de trás e aqui na frente. Então tem essas duas roletas que são elas que na Nikon você vai mexer e na Canon aqui, para quem tiver Canon, na minha é aqui e aqui. Então é a sua fotometria que está sendo medida errada. Ou você está super expondo ou subexpondo, ou deixando entrar muita luz ou não deixando entrar luz suficiente. Aí você precisa entender e saber olhar a régua que eu ensinei, que eu mostrei aqui. Essa régua se chama fotômetro. Quando ela está no meio, ela está te indicando que a luz está ideal para você fazer a sua foto. Aí a sua foto não vai ficar nem tão preta e nem tão branca. Qual a melhor opção na hora de apagar as fotos do cartão? Pela câmera ou computador? Já que eu faço 100% das vezes pela minha câmera, tá? Formatar na câmera e pronto. Eu zero meu cartão na câmera, tá? E não saberia te dizer se teria algum problema para o cartão no computador, porque eu nunca fiz pelo computador. Mas eu posso pesquisar também e depois te responder em inbox, tá ok? Quero aprender a fotografar paisagem. Amo viajar e minhas fotos nunca ficam boas. Dica? Olha, dei muita dica durante essa aula inteira aqui de hoje, ainda mais com relação à paisagem. Com relação à paisagem, a principal dica para você trabalhar com paisagem é comprar uma grande angular. Não sei que lente que você tem, se já tem uma lente, uma câmera, as lentes de kits também já funcionam. Normalmente vem a 18, acho que 1855, que vem na lente de kit dos equipamentos básicos aí de entrada. Com ela também já dá para você começar a desenvolver seu olhar para a paisagem, tá ok? Se não assistiu a aula inteira, volte que vai ser ok. Antes do Nilo, fotometria era um bicho de 10 cabeças. Né, Nádia? Fotometria tem que saber fotometria, tem que saber fotometrar, porque senão não vai conseguir entender quantidades de luz na foto. Aqui a Nádia está falando, deixa eu ver mais o que. A Vivi, aprendi com o Nilo que não podemos ter preguiça para fotografar. Fotografia é prático, olhar curioso. Boa, Nádia. Regular a luz, muito bem, Nádia. Posta lá que eu quero ver seu post. Deixa eu ver aqui. Vou responder mais duas perguntas, tá? Qual programa você me recomenda para tratar minhas fotos? O programa que eu uso é o Lightroom, tá? E o Photoshop. Tratamento é Photoshop. Então, tratamento de tirar, corrigir olheira, tirar espinha, assim, esses tratamentos é no Photoshop que eu faço, tá? Deixar, né, homogeneizar a pele, deixar a pele mais bonita. Photoshop, tratamento de imagem. Agora, edição eu faço no Lightroom, tá? São os dois programas que eu uso, da Adobe, tá ok? Sou louca com fotos de passarinho, mas nunca consigo fotografar beija-flores. Por quê? De novo, nessa aula eu já respondi também por que acontece isso. Beija-flor tem a velocidade muito rápida no bater das asas. Você vai precisar trabalhar com o quê? A velocidade do seu obturador. Altas velocidades. Aí, minha filha, não coloca um para 60, não coloca um para 320. Você sobe o máximo que você tiver de condição de luz
você vai subir o máximo possível da sua velocidade de obturação para poder congelar o movimento das asas do beija-flor e não perder esse movimento do congelar. Agora também uma coisa bonita a se fazer é, às vezes, só congelar o corpo do beija-flor, por exemplo, já que foi o que foi dado de exemplo aqui, deixar as velocidades para congelar esse corpo, mas que você consiga ver o movimento do bater da asa. Também fica bem bonito esse tipo de fotografia para registrar beija-flor, tá? Se você ver minha mão balançando aqui, você vê o movimento que eu falo da luz. Ó, a luz está riscando. Você consegue enxergar que não está focadinho? A minha mão não fica focada? Então é isso que vai acontecer na sua fotografia. O corpo vai ficar em foco, mas a asa vai ter essa vibração, esse desenho, esse risco da luz na hora de você fotografar. Eu acho bonito, eu gosto. Então, você tem duas opções. Trabalhar com uma velocidade que seja possível de registrar e congelar aquele corpinho do beija-flor e deixar as asas, registrar o movimento das asas, e também de aumentar mais a velocidade de obturação e congelar todo o movimento das asas do beija-flor, tá certo? Mas com o obturador você consegue resolver tudo isso. Comprei uma câmera e não sei usar. O que devo fazer? Até no automático eu acho complicado. Ui, se acha complicado até no automático, eu acho que a gente precisa rever algumas coisas. Comprei uma câmera e não sei usar. O que devo fazer? Até no automático eu acho complicado. Olha, o que você precisa fazer, eu já até falei também, é praticar, é realmente não ter medo de pegar no seu equipamento, é não ter preguiça, ter persistência e se desafiar. Eu acabei de propor um desafio, aproveita esse desafio que eu fiz aqui, que eu propus, e começa a se desenvolver com esse primeiro desafio que eu fiz. E depois você mesmo vai criando outros desafios para você poder desenvolver ainda mais a sua fotografia, tá ok? Então não deixa essa câmera guardada, não deixa essa câmera parada aí de jeito nenhum. Pega ela e vai praticar, né? A Nádia já falou lá, sem ter preguiça para isso, tá bom? Tripé, né, Nilo? Tripé para quê, Nádia? Não entendi. Rola as aulas com você de pós-produção? Ale, sim, eu também vou disponibilizar algumas aulas aqui no meu canal de pós-produção. Depois, se quiser, me manda os temas que você tem interesse em aprender, que de repente eu já preparo algo especialmente para você, tá? Vai ser um prazer fazer uma aula especialmente para você. Só me manda lá as possíveis sugestões, as suas dúvidas, pode ser no meu direct mesmo, que aí eu penso, né, em trabalhar essa questão e te mando posto aqui para todo mundo ter acesso, na verdade. Posto aqui porque com certeza vai ser também dúvida de outras pessoas, tá bom? Meu povo, é isso, tá? A mensagem de hoje que eu queria trazer para vocês é começando com a câmera na mão, porque a semana vai ser uma semana quente, de muita aula legal, com temas muito interessantes que eu separei para trazer aqui. E preparar você para estar comigo nesse workshop no dia 28, tá? No dia 28 de janeiro, onde eu vou trazer toda essa evolução que nós passamos pela fotografia e trazer essa questão do novo normal para nós fotógrafos e principalmente para as pessoas que, inclusive, pensaram em desistir, pensaram em parar de fotografar. Então eu quero trazer a possibilidade de abrir realmente a mente de você para você entender que é possível se reinventar, é possível se diferenciar, é possível criar estratégias para poder ainda aumentar o seu preço, inclusive agora durante a pandemia, que eu fiz isso. Então eu vou mostrar como que eu fiz, eu vou falar desse processo todo, desse caminho que nós percorremos pela fotografia, das grandes evoluções que aconteceram, como os fotógrafos que sobreviveram se reinventaram e por que tudo isso aconteceu. E eu quero, durante essa semana, trazer esse conteúdo para poder desenvolver, principalmente para quem ainda não sabe nada. Começamos hoje, né? Já com a câmera na mão, para poder trazer esse conteúdo 100% gratuita e que
possa permitir se desenvolver para chegar no dia 28 e estar bem comigo nesse workshop, tá ok? Aguardo por vocês. Muito obrigado para todos que ficaram aqui até agora. Uma feliz noite e não esqueça de postar o print lá com a dica do maior insight que você teve hoje. Se teve mais de uma, faça 2 posts, tá? Não tem problema. Um beijo grande, uma feliz noite para todo mundo. Até mais.